Oi time, tudo bom com vocês? Eu sou a Bruna Alice e esse daqui é o meu canal. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre hábitos. Pense em todas as vezes que você resolveu fazer um novo hábito. Começar uma dieta, fazer atividade física, meditar, ler mais livros. Você começou toda empolgada e daí a empolgação sumiu, o hábito foi junto. Por quê? Por que será que a gente tem essa dificuldade de formar novos hábitos? Será que é falta de força de vontade? Será que é falta de disciplina? Vamos descobrir no vídeo de hoje. O vídeo de hoje vai ser baseado no livro Mini Hábitos, que traz uma nova metodologia de formação de hábitos. Mas antes da gente entrar nos mini hábitos, vamos entender o que são hábitos. Hábitos são ações que a gente faz de forma inconsciente. Segundo o autor do livro, são coisas que é mais fácil fazer do que não fazer. Para a gente entender como são formados os hábitos e por que a gente tem essa dificuldade de formá-los, a gente precisa entender o funcionamento do cérebro. A gente pode dividir o cérebro em duas partes, o cérebro consciente e o inconsciente. O cérebro consciente é aquele que você considera ser você. Ele faz as suas atividades, ele pensa e raciocina, mas ele gasta muita energia. E aí que entra o repetidor automático. Para a gente criar hábitos, a gente precisa fazer a parte automática do nosso cérebro querer fazer aquilo que o nosso consciente mandar. Daí a gente tem o cérebro inconsciente, que é o nosso repetidor. Ele poupa a nossa energia através de transformar ações que a gente faz no dia a dia, transforma em ações automáticas. Essa é a parte do cérebro responsável pelo aprendizado de processos e criação de hábitos. Pensando nisso, a gente pode dizer que a nossa maior dificuldade de formação de hábitos é depositar a nossa esperança na motivação. A motivação não pode ser confiável, porque ela é uma emoção humana e ela varia de acordo com vários fatores, como por exemplo, algum acontecimento externo, saúde, níveis hormonais, níveis de energia. Você quer realmente depositar suas esperanças de criar hábito em algo tão volátil? Mas por outro lado, a gente tem a força de vontade, que é algo confiável, porque se você falar que você vai fazer algo custe o que custar, você vai garantir que esse algo seja feito. Então é aqui que a gente tem que depositar a nossa energia para a formação de hábitos. E ainda a força de vontade pode ser fortalecida como um músculo. Tem estudos que falam que pessoas que ficaram 2 semanas tentando se forçar a ter uma postura correta tiveram mais autocontrole em testes posteriores. Por isso que a força de vontade pode ser treinada. Porém, a nossa força de vontade, conforme ela vai sendo usada, ela vai sendo esgotada. E é aí que entram os mini hábitos. Os mini hábitos é você deixar o seu hábito muito pequeno. É uma miniatura muito pequena dos seus hábitos. Então, por exemplo, você quer fazer 10 flexões? Você transforma em uma flexão diária. Você quer escrever 5.000 palavras? Você transforma em 50 palavras diárias. E essa estratégia, ela hackeia o nosso cérebro. Porque a gente precisa de um esforço mínimo para fazer. Você sempre vai achar que você consegue fazer uma flexão por dia. A dificuldade de perceber também é mínima. Você sabe que você vai conseguir. E mesmo num dia muito cansado, você ainda assim consegue atingir a sua meta de uma flexão diária, por exemplo. A gente pode dizer que em qualquer atividade o mais difícil é começar, por causa da inércia. E é por isso que os mini hábitos são ótimos, porque eles são pequenos passos que demandam pouca força de vontade, pouca energia e podem ser repetidos continuamente. E é com a repetição que os hábitos se formam. Entendendo então o que são os mini hábitos, como eles funcionam e por que eles são tão bons, eu vou trazer aqui agora 8 passos práticos para você implementar os mini hábitos na sua rotina. Passo número 1. Faça uma lista dos mini hábitos que você quer implementar. Escolha um deles e implemente a estratégia por uma semana. Depois de uma semana, você consegue visualizar se você prefere implementar um mini hábito por vez ou se você consegue implementar vários ao mesmo tempo. Passo número 2. Tenha um porquê dos seus mini hábitos. Pergunte-se sempre o porquê de você estar fazendo aquilo. Quando é um porquê que tem a ver com seus valores, ótimo, continue com eles. Se for um porquê que tem a ver com algum tipo de cobrança externa, saiba que a resistência interna vai ser ainda maior. Então, valorize mais aqueles que você está fazendo por você mesmo. Passo número 3. Defina seu marco de hábitos.
Pode ser um tempo, por exemplo, eu vou na academia toda segunda, quarta e sexta às 3 horas, é o tempo, ou um marco de atividade. Eu vou na academia toda segunda, quarta e sexta depois do almoço, é a atividade. Lembrando que os hábitos podem ter mais de um marcos, ou, no caso, gatilhos. Passo número 4. Crie seu próprio plano de recompensas. Recompensas a longo prazo, como um corpo maravilhoso, boa saúde, não vão fazer você formar um hábito. Você precisa de recompensas a curto prazo, então implemente elas de forma consciente na sua rotina. Que são recompensas de curto prazo? Mexer um pouco nas redes sociais, um banho, dar risada, de repente comer um chocolate. Implemente que isso vai fortalecer os seus hábitos. Passo número 5. Anote tudo. Acompanhe o progresso dos seus hábitos. Faça uma tabelinha, anote de alguma forma o seu acompanhamento. Eu vou deixar aqui embaixo um exemplo que eu fiz essa semana com os meus hábitos de meditação, academia e yoga, para você se inspirar e fazer a sua tabelinha também. Passo número 6. Pense pequeno. Os mini hábitos consistem num requisito mínimo que você tem que fazer por dia. Então, você tem que fazer, por exemplo, no mínimo uma flexão. Se atenha a deixar o requisito mínimo como ele tá. E se você quiser aumentar, você aumenta as repetições extras. Mas nunca coloque na sua cabeça que o mínimo que você tem que fazer aumentou. O mínimo é sempre muito pequeno. E tudo que você fizer a mais, você conta como vitória. Passo número 7. Descarte expectativas elevadas. Aqui, a gente não vai colocar nossa expectativa na quantidade que a gente está fazendo. Por exemplo, quantidade de flexões, quantidade de livros. A gente vai colocar nossas expectativas na continuidade, porque é a continuidade que de fato formam os hábitos. Procure sinais de hábitos, mas cuidado para não se afobar. Alguns sinais de hábitos são: nenhuma resistência. É mais fácil você fazer do que não fazer aquela atividade. Identidade. Agora você se considera, por exemplo, eu leio. Ação impensada. Você faz sem ter que pensar, programar, já está no automático. Nada de preocupação. Você só não vai fazer se tiver alguma emergência, senão você vai fazer com certeza. E normalização. Você já não sente tanta empolgação em fazer. Isso é um bom sinal, significa que está se tornando um hábito. Mas cuidado para você não deixar esses sinais te impedirem de continuar e você quebrar o seu hábito no meio. Eu espero que com essas dicas você consiga implementar na sua rotina o hábito que tanto deseja. Beijo! Muito obrigada por assistir até aqui, se inscreve no canal e deixe seu like. E até o próximo vídeo!